Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nas últimas semanas, milhares de agricultores e também pescadores bloquearam rodovias e aeroportos, formando comboios em todas as cidades da Holanda. Tudo porque a agenda globalista começou a ser implantada e as medidas ambientalistas impostas pelo atual governo podem extinguir até 30% das fazendas do país. As novas restrições do uso de nitrogênio em fertilizantes e emissões de nitrogênio da agricultura animal e a proibição de tratores e máquinas movidas a diesel podem forçar os agricultores a renunciar às suas terras e abater o gado para cumprir as metas estabelecidas pelo primeiro-ministro Mark Rutte, colocando em risco seus meios de subsistência. No dia 5 de julho, durante os protestos que iniciaram de forma pacífica, inspirado nos protestos dos caminhoneiros do Canadá, policiais dispararam tiros contra os agricultores. Um claro abuso de poder do Estado contra uma população desarmada, que causou ainda mais revolta e atos de violência. A polícia holandesa já foi considerada uma das mais violentas da Europa durante o lockdown, reprimindo de forma pesada o seu povo. Os agricultores, acuados com as novas leis e pressionados pela polícia, se reuniram do lado de fora da casa da ministra da Política de Nitrogênio, Christiane van der Wal, por 3 vezes em uma semana. Sem serem ouvidos, eles acabaram jogando um caminhão de esterco na porta da ministra. O governo teria decidido atingir um corte de 50% nas emissões até 2030, uma meta que tem que ser colocada em prática imediatamente, caso contrário não será atingida. Isso significa fechar os meios de subsistência de milhares de pessoas, eliminando drasticamente a única fonte de renda de famílias inteiras, sem contar a falta de produtos alimentícios. A mensagem do governo é clara: aqueles que não podem se adaptar e não querem se adaptar às novas regras devem encontrar uma outra maneira de ganhar dinheiro. Não é difícil prever que as coisas não vão evoluir para melhor. Isso porque os governos já estão com seus planos do Great Reset em andamento, por isso eles se tornaram extremamente inflexíveis e violentos com a população. Além do braço de ferro entre os agricultores e a agenda Green, temos também a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as secas severas no hemisfério norte que põem em risco a alimentação mundial. Um combo perigoso e explosivo. Existe um sério risco de que haja um bloqueio total da distribuição de alimentos e que as prateleiras fiquem vazias em breve, e não apenas no norte da Europa. Na França e na Bélgica está faltando óleo de girassol nas prateleiras dos supermercados, isso porque 50% das exportações mundiais vem da Ucrânia. A guerra dificulta o comércio entre os países e causa escassez de produtos e uma alta de preços incontroláveis. Todos os produtores, além de enfrentarem os problemas climáticos, estão sendo penalizados na Europa com a proibição de produtos fitossanitários, que, segundo eles, está causando muita perda nos campos nos últimos anos. Por outro lado, os governos liberaram os alimentos OGM, assim como aconteceu com as vacinas. A grande mídia e os especialistas da TV empurraram o OGM na população, mas o mundo acadêmico não concorda em afirmar que os alimentos assim produzidos não têm consequências prejudiciais à saúde humana. Mas eles não se importam com isso. A França enfrenta a falta de ovos e frango devido à gripe aviária. Desde 2021, 1.350 aves foram detectadas com a gripe. O governo francês decidiu sacrificar mais de 15 milhões de aves em apenas 5 meses. A segurança alimentar nunca esteve tão ameaçada quanto agora. Bloquear a cadeia de suprimentos não é o único espectro que se esconde na Europa. Há outros que devem ser considerados, como o abate forçado de milhares de cabeças de gado e o encerramento de muitas empresas, onde empregados e trabalhadores ficarão sem qualquer fonte de rendimento. Mas uma empresa, em parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, a DSM, que tanto apoiou e apoia a redução das emissões, vem com a solução para os problemas. A empresa é hoje um dos maiores investidores de carne sintética, o prato principal do menu do restaurante de Bill Gates para o povo. A carne sintética é uma outra ideia engenhosa para convencer os mais extremistas ativistas dos direitos dos animais de que essa é a única maneira de parar o estresse animal associado ao treinamento e posterior abate. Mas vamos esquecer as carnes verdadeiras dos animais, porque o sintético, em geral, seja a carne, OGM ou bebida, nasceu para serem protegidos por patentes e não para serem cultivados ou produzidos em casa, não é mesmo? Para o povo, resta os insetos, que vem sendo exaltado há alguns anos pelas garotas propaganda Angelina Jolie e Nicole Kidman. Mulheres lindas, atraentes e capazes de manipular mentes. Just a little side note. 2 billion people in the world eat bugs, and I'm one of them. Because here we go. Have some mealworms.
I'm telling you, I'd win Survivor. That is a fruity taste. I'd recommend it. Here we have. Oh, crickets. Oh, nothing. Oh, awesome. I first had them when I was first in country. Crickets. You start with crickets. Yeah. Crickets in a beer, and then you kind of, move up to tarantulas. Stay away. Should we do one of these? Scorpion. Dinner. Dinner ready. You want to share a spider? Hot? Yeah? It's gross with flavor, so can I make one without flavor? Enquanto isso, Bill Gates compra terras como se não houvesse amanhã e torna-se um dos maiores proprietários de terra nos Estados Unidos, enquanto, por outro lado, as empresas de alimentos nos Estados Unidos continuam a queimar, exterminando milhares, se não milhões de galinhas e ovos. Tudo isso sob o silêncio ensurdecedor da grande mídia. Pandemias, apagões, racionamento, crise alimentar, nada disso é uma coincidência. E não é uma questão de terrorismo, mas é essencialmente uma questão de literalmente dizer o que vai acontecer. Gates é uma parte ativa do Fórum Econômico Mundial de Davos e ele mostrou que apoia as políticas ultraglobalistas de Klaus Schwab. Segundo eles, em 2030 você não terá nada, mas será feliz. Os agricultores e qualquer pessoa em sã consciência que use um mínimo de raciocínio não iria aceitar em abater todo o seu gado, cometendo suicídio em seus negócios, sacrificando além de si mesmo toda a classe trabalhadora. Os governos progressistas que rezam a cartilha globalista não querem somente abater e sacrificar o gado e todos os meios de subsistência. Eles querem abater e sacrificar os povos. Os agricultores que estão protestando ao redor do mundo chegaram à conclusão que é agora ou nunca. E eles têm toda a razão.